Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, sexta-feira, né? Dia 29/3/2024, no calendário litúrgico, sexta-feira da Paixão. E hoje nós queremos falar um pouco sobre esse assunto, né? Se Jesus ressuscitou, né? Vamos conversar a respeito disso? Eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 11 até o 18, que diz assim, ó. E Maria estava chorando do lado de fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, acreditando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Muito bem, esse texto bíblico aqui é um dos textos que eu acho assim mais bonitos, né? É um texto assim muito empolgante. Ele me dá assim, é um texto bonito porque ele mostra como que a frustração de Maria foi transformada, como um coração quebrantado foi aliviado, como a tristeza deu lugar à alegria, né? Uma mulher que chega no sepulcro, que chega naquele cemitério, naquele lugar de morte, que chega ali diante do túmulo de Jesus para chorar. E ela então, quando ela vai de manhã, o texto lá no versículo 1 do capítulo 20 de João, vai falar que ela chega no sepulcro de manhã cedo, no primeiro dia da semana, domingo, para chorar. Ela vai lá para ver o corpo, ver alguma coisa, ela está angustiada, Maria Madalena. E ela chega lá. Quando ela chega, ela vê a pedra removida. E ela então fica desesperada e já volta correndo e avisa para Pedro e João e os demais apóstolos. E Pedro e João vão correndo lá e entram, eles já chegam entrando, né? A Bíblia fala que João chegou primeiro. Como já dissemos algumas vezes, João era mais jovem. Então ele corria mais rápido do que Pedro e ele corria mais rápido do que Maria. Maria era uma mulher. E mulher tem certas dificuldades, às vezes, em determinados casos. Ainda mais naquela época, naquela cultura. Enfim. Mas João chega primeiro e já chega entrando no sepulcro, era um buraco no chão. Ele já chegou descendo. E Pedro chega e desce atrás. E Maria Madalena não desce, ela para na porta. Ela para na porta e fica olhando lá dentro, porque eles entraram, ela fica olhando lá para dentro. Aí quando ela fica olhando, aparecem dois anjos para ela e falam assim: Por que você está chorando? Ela falou: Porque eu vim aqui para ver o corpo do meu Senhor e não está aqui. Sumiram com o corpo. Aí ela olha para trás, quando ela olha para trás, ela vê Jesus, mas ela não sabe que é Jesus. Jesus aparece para ela de uma maneira gloriosa e ela não sabe que é Jesus, ela acha que é o jardineiro. E ela fala assim: Senhor, ele faz a mesma pergunta que os anjos: Por que você está chorando, mulher? Ela fala assim: Porque sumiram com o corpo do meu Senhor. Se o Senhor levou ele para algum lugar, me fale, por favor, eu quero ir lá. Eu quero cuidar desse corpo do meu Senhor. E aí Jesus fala: Maria. Essa maneira de Jesus chamar Maria, essa maneira de falar com ela, ele cita o nome dela, o que era uma coisa muito peculiar na sociedade judaica daquela época. Por isso que fala mulher. Mulher, por que está chorando? Mulher, mulher, o que tenho eu contigo? Via de regra, não se falava o nome das mulheres. Mas Jesus, que sempre deu dignidade para a mulher, ele se volta para ela e fala: Maria. E a maneira como ele fala é uma maneira única. As pessoas que chamaram Maria de Maria, que era o nome dela, mas as pessoas que chamaram ela nunca chamaram com aquela doçura, com aquele jeito, com aquela forma, daquela maneira. E aquilo acendeu um fogo dentro dela. Maria, ela, meu Senhor, Rabone. E ela tenta abraçar Jesus. E ela abraça Jesus, provavelmente, ele falou: Não me segura. Eu ainda não fui para o Pai. Não me segura. Agora eu estou numa outra dimensão, Maria.
Mas vai lá para os seus irmãos, ele fala assim, para os meus irmãos, seus irmãos, vai lá para eles, fala o que você está vendo, fala da ressurreição. E ele fala assim, diz para eles que eu vou para o meu Deus e seu Deus. Ali Jesus ele continua, apesar de ressurreto, ele continua se igualando com a humanidade, chamando de meus irmãos, e ele agora fala, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele compartilha da glória celestial com os apóstolos. Ele compartilha, ele tá se assemelhando aos humanos, meus irmãos, ele fala assim, eu sou humano como vocês, eu fui humano como vocês, eu estou junto com vocês nessa questão de ser humano, e o meu Deus é vosso Deus, o meu Pai é vosso Pai. Há uma ligação entre nós agora, familiar. Há uma ligação profunda entre nós. Então ali, Jesus aparece ressurreto para Maria. Então hoje, no calendário litúrgico, é o dia em que se lembra da morte de Jesus. É a sexta-feira da Paixão, né? No calendário católico. A sexta-feira da Paixão. É a Semana Santa no calendário católico, calendário litúrgico, né? Da Igreja Católica. Então, fala sobre a morte de Jesus na sexta-feira, mas também fala sobre a ressurreição de Jesus no domingo. Ele ressurgiu da morte. E era uma coisa muito difícil de acreditar, tanto é que alguns apóstolos ficaram assim, será que ressuscitou mesmo? Porque não é uma coisa comum de se ver uma pessoa ressuscitar. Não é uma coisa comum. Entretanto, estava ali. E foi provado por pessoas que estavam ali, que tocaram nele como Maria tocou. Pedro, lá no seu capítulo 1 da primeira carta, ele vai falar, nós tocamos nele. Nós estivemos lá, nós tocamos nele. É uma realidade. Então, há testemunhos de pessoas que atravessam há 2000 anos dizendo que Jesus de fato voltou da morte. Há testemunho de pessoas que há 2000 anos vêm atravessando a história da humanidade para dizer que ele esteve vivo, nós tocamos nele, era um ser humano, não era uma aparição. E depois que ele morreu, ele voltou e nós tocamos nele de novo. E nós estávamos lá quando vimos ele subindo ao céu. Então a ressurreição de Jesus é uma realidade comprovada pela veracidade do testemunho desses homens. E como nós temos falado, e a palavra diz também, a palavra original diz também, testemunho significa mártir, aquele que morre por uma causa. Esses homens morreram defendendo essa ideia. Esses homens morreram defendendo essa verdade. E ao longo de 2000 anos, pessoas têm morrido defendendo essa verdade, de que Jesus de fato voltou da morte. Se Jesus voltou da morte, então toda frustração é transformada em alegria. Acabou a frustração da Maria Madalena, acabou a sua frustração também, meu irmão. Acabou a sua frustração, agora não tem mais jeito. A tristeza é transformada em alegria, transformada em júbilo. Maria Madalena, que chegou ali chorando, saiu dali cantando, alegre, satisfeita, feliz e contando a novidade para todo mundo. Né? Acabou então a dúvida agora deu lugar para a fé. Será que vai ressuscitar? Não, eu tenho certeza que ele ressuscitou. Eu toquei nele, eu estava com ele. Eu estava lá, eu toquei nele, eu sei que ele ressuscitou. Ele falou o meu nome. Ele aparece depois de ressurreto várias vezes, pelo menos mais umas 3 vezes, para todos os discípulos juntos. Ele apareceu primeiramente, unicamente com Maria Madalena, e as pessoas deveriam acreditar nela. Os discípulos, o círculo mais fechado de convivência com Jesus, deveria acreditar nela, naquela mulher. Eles acreditaram, porque Pedro e João correram lá para ver. E os outros apóstolos não correram, mas acreditaram. Depois Jesus aparece para um grupo um pouquinho maior. Depois a Bíblia diz que ele apareceu para todos eles. Então, assim, há testemunhos muito profundos da ressurreição de Jesus. Então toda a tristeza foi transformada em alegria, toda a dúvida foi transformada em fé. Né? Não dá para desistir. Houve um momento em que os discípulos, depois da morte de Jesus, pensaram em desistir. Vamos voltar para a velha vida? Não dá para desistir. Seja lá qual for o obstáculo que você está enfrentando na vida, não dá para desistir, porque Jesus venceu a morte. E o fato de Jesus ter ressuscitado, ter ressurgido da morte, dá esperança para a vida continuar, a vida neste mundo e a vida eterna. Nada pôde deter Jesus. A morte, que é o maior inimigo nosso, não pôde deter Jesus. Então nada pode deter você que é servo de Jesus. Ele falou, meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai, vocês são meus irmãos. Então o que ocorreu com Jesus, ocorrerá conosco também. A ressurreição também é uma realidade para nós. Lê Romanos capítulo 8, que vai dizer lá, o Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar também. É o mesmo Espírito que não vai nos deixar detidos pelas forças da morte. A sepultura vai parar o nosso corpo,
mas não pode parar a nossa realidade de existência no sentido metafísico. Aquilo que nós somos enquanto essência jamais pode ser detido pela morte, porque Jesus ressuscitou. E essa é a verdade a ser pregada, essa é a verdade a ser anunciada. Que Maria Madalena Jesus falou, corre lá e fala para os seus irmãos. Você, meu irmão, corre lá e fala para os seus irmãos. E a gente tem que apregoar isso e falar sobre isso. Porque, de fato, não há mais condições da morte deter a vida de nenhum de nós, porque Jesus ressuscitou dos mortos, né? A esperança, o céu é uma realidade para aqueles que esperam em Jesus, né? O céu nos visitou com Jesus. E hoje o céu nos visita na pessoa do Espírito Santo. E o céu etéreo, o céu metafísico, o céu das realidades espirituais nos aguarda, porque Jesus foi primeiro. É isso que as Escrituras nos dizem, né? Então, qualquer obstáculo pode ser rompido, pode ser derrotado através dessa verdade da ressurreição de Jesus. Qual é a sua dificuldade, meu irmão? Qual é o seu problema? O inimigo vai criando um montão de probleminha aqui, vai amarrando nossas pernas. O maior problema que eles tinham aqui é que eles estavam com a vida ameaçada. Eles tinham pensado que tudo tinha acabado. Jesus falou, acabou o medo, gente. Acabou o medo, eu ressuscitei. E vocês também vão ressuscitar, porque vocês são meus irmãos, vocês são filhos do mesmo Pai, vocês são filhos do mesmo Deus. Nós estamos juntos nessa. E vocês vão ressuscitar também. Então não há obstáculos que possa parar o servo de Deus. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte, né? Então você tem evidências nos evangelhos, você tem vários escritos evangelhos, e o texto todo do Novo Testamento só fala sobre essa verdade da ressurreição. Nós temos os testemunhos apostólicos, nós temos os mártires, né, que morreram em nome do cristianismo, e mais, você tem o cristianismo crescente. Desde desse primeiro século aqui, desde esse início, com Maria Madalena anunciando essa mensagem, os apóstolos anunciando essa mensagem, o cristianismo só faz crescer. 2000 anos crescendo, crescendo, crescendo. Não cresceria se fosse mentira. Cresceu em cima da verdade da ressurreição de Jesus. Então, glória a Deus por isso. Jesus ressuscitou. Ressuscitou para te dar vida nova, vida eterna com Deus. Senhor, obrigado por essa realidade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha aí uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado, com essa certeza no coração de que não há obstáculos que possam parar aquele que crê no Cristo que ressuscitou dos mortos.